X-Play Business, hoje aqui no nosso quadro de talentos, que eu adoro falar de empreendedorismo e falar com pessoas que fazem história, fizeram história e deixam pegadas e marcas. Estamos recebendo, olha aqui na tela, já dá para ver aí, Moré, Paulo Magnani, né? Uma fera do empreendedorismo aqui de Caxias do Sul, uma grande liderança nossa e que, sim, o Vergani se espelha muito, por muitas vezes eu lhe observo e me inspiro, mas Magnani, seja muito bem-vindo aqui no nosso quadro X-Play Business, mas falar de Paulo Magnani, o talentoso Paulo Magnani. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela excelente recepção, Fabiano. É bom estar aqui aprendendo e trocando informações com você aqui neste quase meio de ano já, né? É isso mesmo. Tá andando rápido, né? E nós já estamos enxergando no dia seguinte, porque nós temos que construir esse futuro o mais rápido possível, né? Então, o Magnani é uma pessoa muito querida, que a gente se cruza muito aqui em Caxias do Sul, inclusive no último ano, muitas vezes no restaurante aqui, né, no Imperador, né, Magnani? Isso. E com muito respeito, quando o Magnani tem uma mesa reservada ali, né, ele até pode contar um pouquinho aqui, mas quando eu vou ali almoçar seguidamente, aquela mesa sua reservada, que tu já me disse isso, aí eu pergunto ali pro pessoal, eu posso usar a mesa do Magnani? Sim, pode usar, mas como é que é essa história de ter uma mesa privativa no Imperador? Pois é, sabe que eu frequento o Imperador há muitos anos, né? Não o tempo que o Imperador foi fundado, mas já há uns 10, 15 ou até 20 anos, vamos falar assim, porque ali é uma fonte de inspiração para mim e de comunicação. E eu tenho o Pedrão, né, que é um dos sócios, que ele é o meu consultor, né? Ele me dá muita experiência que ele adquiriu na sua simplicidade, na sua sabedoria. E também eu pago o IPTU lá, viu, Fabinho, daquela vez. Então, vamos já começar por isso, né? Em aprender. Esse nosso quadro aqui fala de empreendedorismo e o empreendedor ele tem que estar sempre atento, conectado. O Paulo Magnani, aos olhos do Vergani, é uma pessoa muito centrada, muito observadora, né? Ele está ali presente contigo, mas ele está no 360, essa leitura que eu faço do Magnani, aprendendo em uma churrascaria. Olha que ensinamento hoje para nós. Eu também tenho isso como conceito de vida, né? Independente com quem você esteja, tu está sempre aprendendo. Mas Magnani, empreender, né? Você está à frente de uma empresa referência na área solar, você teve essa visão há 10 anos atrás, na minha memória aqui, né? Mas me fala então dessa trajetória, começando pela Magnani hoje, mas já tem 20, 30 anos, né? Mas fala aí, como é que foi essa caminhada, hein, Magnani? Bom, começando pelo presente, né? Como você falou, eu sou muito detalhista. É no detalhe que a gente tem sucesso. Porque o habitual, o normal, todos fazem, né? Mas o detalhe, ele traz inspiração, ele traz um norte. E é aí que eu busco a minha inspiração, né? E eu sempre digo, temos que olhar o amanhã, o que passou, passou, que sirva como experiência e construir novos caminhos. Ainda mais num momento que vivemos, né? Que tem muita oferta de soluções, produtos. Antigamente, isso era aguardado sob 7 chaves, né? E hoje nós temos aí milhares de ofertas do mesmo produto e a gente tem que saber como olhar e como achar esse consumidor para poder vender isso. Então, no detalhe, né? Porque no macro, certamente não teremos sucesso. E nesse detalhe, como é que tu teve a sacada do solar há 10 anos? Quantos anos atrás foi? 10 anos? Quando começou lá em 2012, um pouco antes, né? E até eu posso contar um pouco a história. Eu fui para a China e trouxe embaixo do braço um gerador eólico pequeno e trouxe uma placa solar. Isso que ano? Lá por 2012, 2010 até foi, né? Tá. E eu fui na WEG. Como eu não tinha recursos, eu fui lá na WEG. E o Gobato, inclusive caxiense, era o superintendente. E ele me disse, guri, vai para casa e deixa o resto comigo.
Depois de uns 2 anos, ele me chamou lá. Agora você pode comprar, nós temos a solução WEG. Então, eu tive aí um grande apoio deles, né? E hoje continuo sendo parceiro. Claro. No início tentei importar, mas eu vi que o risco era grande, uma tecnologia recém-chegada, a curva de adoção ainda estava tentando arrancar, né? Então, foi o início todo. E depois tem aí investimentos que a gente acabou fazendo em conhecimento, tecnologia, como é que se chama, monitoramento, né? Então, nós fomos bem rápidos nisso aí. Hoje nós temos quase 3.500 usinas, está por aí. Uau! Né? E são usinas médias, né, que nós buscamos um mercado mais industrial, mais de maior consumo, né? Que legal isso, viu? Você contando para nós aqui da X-Play Business. Olha só, a curva de adoção, né? Quando eu falei há poucos minutos atrás que o Magnani é uma pessoa observadora, né? Nesse mundo empreendedor desses caras fenomenais, globais aí. Obrigado. Tem o cara da Amazon, Jeff Bezos, que é um cara que também observa muito. Tem um Elon Musk lá que vive pivotando, pulando daqui e dali, mas o Jeff Bezos é um cara que tem constância e o Magnani tem isso. Ele falou algumas coisas bacanas aqui. Curva de adoção, ser pioneiro é muito legal. Ele foi pioneiro, mas teve todo um cuidado. Por que eu vou lá importar, quebrar a cara, botar dinheiro na frente? Não, deixa eu buscar uma super empresa parceira, né? Então, tu sempre teve essa visão de se emparcerar, se aliar a gigantes, como é o caso da WEG. E 3.500 usinas, sensacional, hein? Você, para o Vergani, é o pioneiro do solar, entendo eu, não só em Caxias, mas na Serra Gaúcha. A primeira conexão da RGE fomos nós, né? Olha só. Eu lembro como se fosse hoje, né? Para nós também era um momento preocupante. A primeira usina foi muito pequena usina, num condomínio, imobiliária Níquel. Olha só. Lançou o primeiro prédio com sustentabilidade, né? E colocamos essa usina solar. Eu não esqueço que o zelador, quando nós fomos testar, o medidor andava para trás, porque ele era analógico, e o zelador chamava todos os moradores para olhar o relógio andar para trás. Então, tem momentos bem alegres aí. E um pouco antes do solar, Magnani, esse desafio, me conta lá no início, assim, como é que foi a sacada? Eu vou fazer isso. Olha, eu trabalhava na Eletrometalúrgica Racing, né? Meu primeiro emprego. Ano? Ai, meu Deus do céu, eu tenho um problema sério de colocar, mas eu tenho 64 anos, então vamos botar lá uns 35, 40 anos. Eu trabalhava aqui, o meu professor, João Katchenko, muitos conhecem. Né? João Katchenko. Meu professor. Tem que depois mandar esse vídeo aqui que está citando ele aí. Teu mestre, um dos mestres. Ele foi o meu descobridor, vou dizer assim, né? Porque eu estava na aula lá no abrigo de menores, na aula de eletricidade, e ele viu minha habilidade com alicate, que eu trabalhava com meus tios de eletricista, né? Eu ia junto, né? E ele me levou para a empresa dele. E lá eu aprendi muita coisa, né? Ele em eletrônica, eletricidade, ele domina muito, né? Então, ali eu entrei no meio eletrônico, eu comecei a fazer projetos, montagens. Eu montei o meu primeiro rádio FM, eu montei. É mesmo? Surgiu a primeira rádio FM, eu montei um rádio FM. Eu e meu colega Roberto Fontanella, dono da CS, Indústria Eletrônica, nós montávamos radioamadores. Nós não tínhamos recurso. Nós montávamos radioamadores com sucatas de ferro velho e falávamos de curumim, por exemplo, quando íamos à praia. Esticava aquela antena de 40 metros de comprimento e nós nos falávamos naquela época, né? Isso, na época, era uma coisa fantástica. Foi anos 80 isso, né? E o meu primeiro, eu aprendi isso, Instituto Universal Brasileiro. Eu vendia sucata para fazer o curso, né? E todo mês vinha um pacote com ferramentas, com peças,
para montar um rádio, né? Então, ali eu montei um rádio. Né? Então, foi uma... Isso te inspirou para colocar Magnani Comércio das peças. Isso abriu como é que se diz? Uma... janela. Isso. Mas essa janela ainda não estava aberta, né? Mas estava ali dentro. Aí o meu tio tinha uma loja de material elétrico, né? O Semin e Companhia Limitada. E na época ele teve alguns conflitos de família, né? Vínculo com a Semin. A minha mãe é Semin, né? A Semin, Pierina Semin, falecida já. E aí esse Valdir, meu tio, era cunhado do meu pai, né? E aí meu pai resolveu de comprar a empresa porque o tio estava mal, o tio lá está mal, tal, e comprou. Bom, fiquei 7 anos pagando conta, sofrendo, não dormia. Mas aprendendo. Aprendi muita coisa na minha vida. Nossa, o empreendedor E é o tempo que a gente trabalhava em atender balcão, carregava poste. Eu entregava postes na época com Fuca e postes em cima do Fuca no bagageiro, postes de 6 metros de comprimento. Então, eu fazia muita coisa assim que hoje... é impossível de fazer, né? Mas, Magnani, tudo começa pequeno. A Magnani começou pequeno, a McDonald's começou pequeno, a Apple, a Marco Polo era pequeno. Sim. Mas esses momentos, assim, de muito heroísmo, tu lembra até hoje, né? Não, isso eu não esqueço. Eu lembro muito bem os momentos de dificuldades e as alegrias, né? Quando tinha que pagar uma conta no cartório, não tinha dinheiro, e aí todo aquele esforço ia acontecer. E a primeira virada, assim, né? Você já deu uma pista, que olha, eu fiquei 7 anos pagando as contas. Mas como é que foi? Então, o antes e depois, a primeira virada, eu terminei de pagar. Ok, terminei de pagar, agora o negócio é 100% Magnani, enfim. Mas qual que foi a outra sacada ali que tu teve que deu um up, né? Tu teve um up agora solar que a gente já vai voltar a falar. Mas e lá no início ali, depois desses 7 anos, qual que foi a primeira sacada? Fechei com a Legrand, fechei com a VEG, fechei, enfim, algum exemplo assim? A primeira foi um puxão de orelha. O meu contador chegou e disse... Tu tá na hora de parar de pagar a conta em cartório. Acorda, guri. Uau. Né? Aí eu acordei. Acordei e eu vi que... Como a gente tem no nosso jeito de trabalhar, eu não gosto de olhar contas, eu não gosto de olhar essas coisas. Eu gosto de empreender, fazer acontecer e os outros que cuidam dos números. Então, aquilo eu tive que ir por um caminho que eu não gosto muito, mas eu consegui ajeitar. Então, esse foi o primeiro caminho. O segundo momento... um representante, o vendedor de uma empresa chamada Piau. Essa Piau foi comprada. Interruptores, aqueles interruptores. Claro, todos, tem hoje aí nas paredes. Antigamente, quando eu queria coisa boa, eu dizia, eu quero Piau. Né? E era Piau que o cliente comprava porque era o melhor. Ele chegou e disse para mim, a Piau foi comprada pela Legrand francesa. Né? Tu tem que começar a pensar que nem grande. Tu tem que começar a estocar, na época estoque fazia diferença, né? Tu tem que começar a oferecer, vender e visitar clientes, né? Visitar clientes na época era um mercado muito passivo, né? Não era agressivo como é hoje. E não tinha internet, ainda tinha que valer o porta a porta, visita. E eu acreditei muito no que ele me falou e eu comecei a viajar nisso. E formei o primeiro estoque com medo de não conseguir pagar. E comecei a vender nas consultoras. E fomos evoluindo, fomos sempre crescendo. Hoje, interruptores e tomadas, no estado do Rio Grande do Sul, nós somos a maior revenda, né, de interruptores. Foi graças àquele aprendizado ali. Aquele aprendizado lá, né? E eu olho muito o movimento dessas grandes empresas. Eles já passaram por tudo que a gente passou, eles têm um caminho muito... Eu consigo enxergar isso, né? Eu consigo enxergar antecipadamente em todas as áreas, né, de tecnologia. Né? Então, esse foi um momento que... Outro momento importante da Magnani. Né? Estocar, atuar como um distribuidor. Para ter uma base na época, nós tínhamos 100 produtos, eu acho, comercializados em material elétrico. Era pouca coisa, não tinha muita coisa. Hoje, nós temos mais de 30 mil disponíveis e mais não sei quantos mil sob encomenda, né?
Não tem mais limite isso aí. Uhum. Então, a coisa era muito pequena na época, né? O tempo da... apagar a lista com borracha, fazia a lista de preço, era poucos produtos, né? Entendi. Aí, antes do solar, teve mais uma dessas como a Piau, mas acho que o primeiro foi da própria Piau, Legrand, a francesa, que te deu esse start de distribuição. E aí você ficou bastante focado nessa linha de distribuição e atuando também no varejo, né? A Legrand, ela marcou muito isso para mim, porque fora do país, onde eles estão, eles trabalham somente no mercado de revendas, né? Certo. Eles fomentam o distribuidor, eles apoiam a revenda. Entendi, que legal, né? Isso é importante. Então, não tem aquela venda de conflitante direta. Sim, conflito de interesse. Né? Então, ali eu aprendi muito com isso e eu busquei parceiros nessa linha. Então, fui crescendo com cabos, fui crescendo com contactoras lá pela certa época. A WEG não tinha contactoras, só tinha motores e transformadores. Aí a WEG entrou nesse processo comercial mais de disponibilizar todos esses controles, né? E aí você foi crescendo. Eu observo também você sempre muito fiel aos seus parceiros e aos seus aliados. Isso é algo extremamente importante no mundo dos negócios, porque ficar pulando de galho em galho não é legal. Mas e aí, Torres? Como é que tu foi me botar uma loja em Torres? Por que não em Terra de Areia ou Capão? A Terra de Areia tem da antiga loja Zarno, mas aí eu tô lá por Torres, sei lá, 10, 15 anos atrás, eu faço Magnani. Poxa, o cara vem para os finais de semana para pescar e não consegue. O empreendedor não consegue. Foi mais ou menos isso aí. Mas sabe que a loja Arno, realmente, ela trouxe uma informação para mim, né? E isso ajudou também a tomada de decisão. E eu ia a Torres seguidamente, porque o meu hobby é pescaria, né? Eu disputava campeonatos de pesca, né? Embarcado, né? Ganhei muitos campeonatos. E determinado momento, eu levei para meus sócios, que são meus irmãos, né? E tem o Mauro também, que é o único que é fora da família, Mauro Sendron. Eu levei essa proposta. Vamos abrir porque o litoral vai crescer. Vai crescer. O litoral vai investir e lá é construção civil. Nós temos experiência em construção civil e não deu outra. Abrimos a empresa, né? Que legal. E realmente acertamos, né? E nós atendemos hoje. Não é só Torres, né? Toda a zona litorânea. Toda. Não vem Capão por aí? Ou isso... Deixa guardadinho aí. Calma, tá? Que Calma. isso... Pause. Olha, pause. Você lê pensamento, mas tudo bem. Mas vamos lá. Bom, olha só, uma coisa também importante no mundo empreendedor, né? A gente sabe que o empreendedor dorme pouco, está sempre pensando, mesmo pescando, ele está ali observando. Eu tenho certeza que amigos durante a pescaria pediram, olha, tu tem que estar aqui, etc e tal, e tu acompanha esses movimentos. Ele disse, a construção civil previu isso, sei lá, 10, 20 anos atrás. Mas a gente também precisa devolver para a sociedade e eu também acompanhei a sua liderança no CDL, porque eu sou um varejista, eu sou um comerciante, né? Sabe também minha trajetória em tecnologia, enfim, e de uma hora para outra, aquele cara que estava ali participando como associado, um grupo de trabalho, um diretor, a mosquinha do institucional, do associativismo, ele foi lá dedicar o seu tempo, que é o maior capital de qualquer ser humano, tempo, porque tempo é vida, e você veio a presidir o CDL. Conta, por gentileza, isso do Paulo Magnani, esse lado institucional dele, de devolver para a sociedade o que ela tanto dá para ti também. Bom, eu vou começar um pouquinho antes da CDL. Tá certo. Eu fui convidado para ingressar na ACOMAC, Associação dos Comerciantes de Material de Construção. Ah, ACOMAC, tá certo. Já Esse foi o primeiro aprendizado importante que eu tive de associativismo. Tu deve ter conhecido o Pereto Materiais de Construção, grande Pereto, que infelizmente já nos deixou, mas o meu pai ali na Vila Ipiranga, Marco Polo Planalto, Vila Ipiranga, e tinha o Pereto Materiais de Construção, e eu me lembro lá escrito ACOMAC.
Isso aí. Ah, entendi. E o Pereto, lembrando do Pereto, ele era, empreendedor. Ele era sempre um diretor, ele estava sempre envolvido em vários eventos, né, que o associativismo promovia isso, né, o seu entrosamento, o seu aprendizado, né, nessa cadeia toda. O Pereto ia conosco, né? Então, eu aprendi muito aí do associativismo, da força, da união, né? Sim. Então, aí foi o meu primeiro aprendizado. E depois o Perini me sequestrou para... Alcides Perini me sequestrou Perini. E me levou para a CDL. Ô Moré, bota aí Alcides Perini, nós vamos ter que trazê-lo aqui, um grande empreendedor caxiense. Aí. Aí o Perini me levou para lá e, olha, ele fazia reuniões, se dedicava muito com os convidados e explicava o que era a Câmara de Dirigentes Lojistas, né? E aí eu ingressei. E fui galgando lá. Não, fui sendo convidado a evoluir dentro da... Claro. E chegou o momento de ser presidente, né? Foi um momento importante para mim. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, a gente contribui, a gente ajuda, é importante isso, né? Porque vários comerciantes, vários empresários, eles estão olhando isso, eles estão olhando a sua trajetória e eles aprendem com isso, né? A gente acaba promovendo também encontros, palestras, né? Pelo perfil, pelo momento, você cria todo um movimento. E ali eu aprendi muito. Eu tenho que agradecer às entidades de classe por me receberem, que eu tive, além de contribuir também, eu recebi muito. Claro. Né? A própria SIC também fui diretora, enfim, outras. Cindy Lojas fui vice-presidente. Vai deixar de ser, né? Não, a gente não esquece nunca isso. Eterno, né? Colaborador. Então, sabe que a gente se cruzou muito por conta também da SIC, do CDL, do Cindy Lojas. Eu sempre fui muito do lado institucional. Claro, minha linha é de tecnologia, internet, fui presidente da Internet Sul, estamos pela Anatel, mas aqui localmente a gente também acompanha, é associado, né? E quando você trabalha realmente com muito respeito aos concorrentes, porque a gente não é inimigo. Não. A gente é colega de trabalho. Isso. E se aprende muito e se ensina também a união, como você tanto colocou aqui. Isso tudo é muito importante para o aprendizado do empreendedor, ele saber colaborar, compartilhar tudo isso, né? E essas relações, elas nunca mais deixam isso estar dentro de ti. E um fato que marcou o Vergani com o Paulo Magnani, a gente se cruzou já algumas vezes, mas um momento muito difícil da minha vida é recente, lá no dia 7 de setembro de 2019, um dia que a minha antiga empresa pegou fogo, num sábado de manhã às 9 horas, enfim, a gente conseguiu tirar de letra aquilo, foi um momento muito, muito difícil, acho que o maior desafio da minha vida, empreendedora, né? E chegou aí pelas 1 da tarde, 2 da tarde, o fogo estava apagado. Bom, agora a gente tem que reconstruir isso aqui. E os fios tudo queimaram, e as coisas queimaram, mas no sábado de feriado, quem que nós vamos... O Magnani, ele vai estar em Torres, em algum lugar, mas esse cara vai me atender. E tu me atendeu, né, o meu time, marcou no caderninho ali, mas claro, segunda-feira já tinha que tirar as notas, a questão fiscal, tá tudo certo, né? E fez até um preço muito bom, mas essa parte do social, da comunidade, essa relação mais estreita, eu tinha de ti por conta do CDL, por conta da SIC, né, tia? Essas relações que a gente tem por conta do mundo associativo, ninguém nos tira, né? Esse é um aprendizado que a gente tem e olha, isso é um grande benefício, a gente saber trabalhar e se movimentar dessa maneira, né? A gente nunca perde, a gente só ganha, né? E eu me lembro quando aconteceu esse acidente lá com você, realmente isso entristece muito, preocupa, né? Sim. E que você me agradeceu na época. Sim. Eu fico muito grato. Sabe que o agradecimento para mim foi o pagamento. Sim. A gente até se emociona aqui, mas obrigado, porque pelo mundo associativo, muitas vezes aqueles italianos, forte, não sei o quê, porque o cara é meu inimigo. Não, ele é concorrente e
vai se tornar um grande amigo, né? E eu tenho certeza que tu tem competidores hoje que são grandes amigos, mestres que tu se espelha, inclusive podem não empreender aqui, mas empreendem lá em Santa Catarina, lá no Paraná, porque tu se cruzou com esses caras. Aí tem um cara que eu posso copiar, aprender, me inspirar, não é isso? É verdade. Assim, eu nunca tenho concorrente como inimigo. O concorrente, para mim, ele me estimula a crescer, né? Isso é... quando eu vejo que ele se movimenta, eu falo para o meu pessoal, nós estamos atrasados, temos que nos movimentar. Então, isso faz a gente crescer, né? Isso não prejudica ninguém, isso faz parte do negócio. É isso né? aí. Eu aprendo muito com os fornecedores, eu aprendo muito com os representantes, né? Eu ensino muito o meu pessoal lá. Escutem os clientes, escutem os representantes, escutem o concorrente. Que legal. Eles têm uma bagagem muito grande para a gente aprender, né? Então, nós temos aí uma série de detalhes muito que nos bom. trouxe até esse momento, né? Esse é o Paulo Magnani, né? Essa fala aqui é muito importante porque conecta exatamente na minha visão em relação a ele, né? Ele sempre foi uma pessoa bastante observadora, sabe respeitar, sabe ouvir, né? E, enfim, muito legal isso. Cara, conecta exatamente com a visão que eu sempre observei de ti. Mas olha só, aquele empreendedor lá atrás, com todo aquele ímpeto, não sei o quê, aquele leão, né? Que eu gosto de dar fazer essa analogia. O leão vai ser sempre um leão. Não tem idade para o leão. Ele é um leão. Todo mundo sabe que um leão tem unhas fortes, né? Tem dentes fortes, né? Independente da idade. Olha só, tu falou 60 e poucos anos, tenho certeza que vai até o final da trajetória caminhando e avançando sempre. O que tem de novo? O que tu tem para nos contar aqui de novo? Se de repente não dá para falar de Capão, contra outras coisas aí. Mas fala aí para nós o que tem de novo no Magnani. Ou tá tudo bem, tá tudo certo, vou me mudar para Torres, vou ficar pescando. Acho um pouco provável. Eu posso fazer tudo isso aí, viu? Mas eu não vou parar, né? Pois é. A questão de um ano atrás, eu estou passando na Perimetral, assim, eu vi uma esquina. Pô, que esquina para botar a nossa matriz aqui, botar uma empresa. Não deu outro, né? Estamos lá hoje, que legal. Com uma área de quase 6 mil metros, com muita inovação, com muita conexão com a eletricidade, que o mundo, né, no meu ver, o mundo vai ser uma grande tomada, né? Tudo está indo para uma grande transformação energética, já está acontecendo através da mobilidade. Os equipamentos todos estão indo para isso aí. A comunicação, o Wi-Fi também, né? Tudo, isso é um momento que eu não posso perder, né? Eu vou ter que ir mais longe. Participar. Né? E aí surgiu essa ideia, então colocamos essa nova matriz nessa área, onde temos lá da geração ao consumo, embaixo desse guarda-chuva, além de todo aquele material elétrico que vocês conhecem, né? Sim. Soluções. Hoje, 15 de maio de 2023, e estamos gravando, certamente o programa vai ao ar daqui 2, 3, 4 semanas, mas nós temos essa semana a inauguração dessa loja, né? Na próxima, dia 17, né? Nós estamos inaugurando. Hoje é o primeiro dia, estamos operando para começar a fazer a roda. Hoje mesmo? Hoje nós vai estamos... ficar marcado, então, no dia dessa entrevista. Estamos aí com um trabalho intenso. Legal. Inclusive, assim, eu fiquei muito emocionado no Dia das Mães, os funcionários me dizendo, não, eu vou lá com a minha mãe um pouco, depois eu volto aqui e tal. Então, pessoal muito... para arrumar, poxa, isso não tem preço, não tem preço, né? Então, é um presente para todos nós aí, para a comunidade também, que aí a gente está trazendo muita solução, muita coisa nova, né? Coisas que estavam muito distantes, né? Então, vocês vão ver isso muito próximo. Então, estamos até produzindo agora nós temos uma área de indústria, né? Que produzimos subestações, né?
Tá. Onde hoje uma subestação de 60 metros em alvenaria você faz com 15 metros, 13 metros, né? A gente entrega essa solução, né? Em todas as áreas, né? A gente Que tem legal. monte Funcionando de coisa. até como um integrador, como indústria, Isso, né? então tem muita Montando coisa. isso. No Solução. solar também necessita hoje muita subestação e coisa. Então a gente tem aí, começou a integrar tudo isso aí, né? Tu sabe que vamos se encaminhar aqui para o final, mas você me falou algo agora que me chamou a atenção, né? Essa questão energética que é tão importante para a humanidade. Obviamente, na minha cabeça é a tecnologia ali, a internet, não sei o quê. Mas no dia de hoje, eu na academia puxando ferro de manhã cedo, fonezinho de ouvido, tem uma grande empresa global de satélite, chama-se Viasat. Até a X-Play é parceira ali, o pessoal que eu conheci na década, aí a última década. E eles lançaram há 2 semanas o maior satélite da história, né? Da Terra, né? E, enfim, e com 16 placas solares. Normalmente eram sempre 8. Eles lançaram o maior satélite, tem 45 metros por conta das placas solares. Essas placas solares se equivalem às que hoje são fabricadas, que tu deve vender em torno de 50, 60, né? Mas olhem a importância de um satélite de comunicação de dados, internet para toda a América Latina, todas as Américas, América do Norte, América Central, América Latina, América do Sul, né? Depois terão mais 2 satélites para a Europa, África e para a Ásia, né? Mas esse que saiu agora. Então, a importância da energia, né? E agora do ecológico, tu aposta todas as tuas fichas aí, Magnani. Olhando para o lado sustentável, não é só o lado financeiro, Claro. né? Então tem muita coisa acontecendo, os países assinando contratos aí, compromissos, né, de redução de CO2, os automóveis aí vão ser transformados, vamos ter, além de toda a mobilidade elétrica, bicicletas elétricas, né? Já tem, além do pedal, tem o motor Claro. elétrico Claro. ajudando, né? Temos caminhões, aviões. Vocês vão ver, em pouco tempo nós teremos aviões com voos verticais. Aqui em Caxias, tenho certeza que vai ser presenteado com isso, né? Então, muita coisa acontecendo nessa área de elétrica, né? O mundo, como eu digo sempre, será uma grande tomada. Magnani, uma referência nossa aqui, né? Agora de energia também, no caso do solar, mas sempre focado com toda essa parte elétrica. Estamos hoje recebendo ele aqui no nosso Talentos. Eu fico muito honrado e privilegiado de estar contigo aqui, que certamente eu sempre lhe observei, eu adoro observar empreendedores que fazem realmente a diferença, que buscam o equilíbrio, de também retornar para a sociedade. Então, muito obrigado, né? Foi uma honra mesmo te ter aqui, né, no Talentos, e gostaria que você finalizasse aí com algum dizer, né, para os teus clientes, teus amigos. O espaço é teu aqui sempre, Magnani. Fico muito grato pelo convite. Sabe que eu gosto muito de falar sobre essas coisas de tecnologia. Você é uma pessoa que domina muito isso. Eu observo, né? Inclusive, algumas linhas de produto estão muito conectado nessa linha de internet, 5G. Claro. Eu já estou olhando isso, né? Estou recebendo muita inspiração para isso e segurança para investir em algumas áreas aí. Mas eu fico feliz, sabe, em poder falar disso, porque fazia muito tempo que a gente não falava em grandes transformações, né? E a transformação energética está aí, ela vai acontecer nas nossas vidas, na mobilidade, em tudo que a gente... O nosso fogão, que era a gás, ele vai ser elétrico e assim vai, né? Aquilo que não aconteceu no passado vai acontecer agora. Eu sou muito feliz, eu estou muito contente por poder estar vivendo essa transformação, né? E ainda mais com pessoas que dominam isso como você, que trazem informação para a gente e nos inspiram também, tá? Eu sou muito agradecido. Então, gente, hoje nós tivemos a honra de conversar aqui com o Paulo Magnani, contando aí a sua trajetória empreendedora sensacional, inquieto, não vai parar, claro, sempre do jeitinho Magnani,
2 ouvidos para ouvir mais do que falar, enfim, até um pouquinho diferente do Vergani, que fala um pouco demais. Mas, Magnani, muitíssimo obrigado, desejo sucesso a ti, né? Sucesso a toda a família Magnani, que essa entrega dessa nova estrutura traga cada vez mais felicidade a vocês aí, tá bom? Valeu! Hoje ficamos por aqui. Sorria, você está na X-Play TV.